Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre a importância da literatura na juventude, para a juventude, enfim, para a sociedade. E estamos conversando com João Tiago Garcia. Mas antes de nós continuarmos aqui a nossa conversa com o JT, nós vamos convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos, para que mais pessoas possam ter acesso à informação, jovens que não têm acesso a essas informações que o João está nos dando hoje, para que eles consigam isso, né? E para que nós também cheguemos a eles com uma qualidade melhor. Você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Nós colaboramos para um mundo melhor, nos alegramos, nos felicitamos e felicitamos o mundo e transformamos o mundo num mundo melhor. 0800 12 18 38 é o telefone do Clube Amigos da Boa Nova. Nós agradecemos a sua colaboração. Bom, João, nós precisamos de apoio, né, João? Não precisamos? Precisa, é importante. Apoio é sempre importante. Sempre importante, né? E os jovens mais ainda, né? Porque jovem tem uma energia extraordinária, né? Assim, fazem muitos eventos, é isso? Vocês promovem eventos? O centro, olha só, o que eu quero saber. Vocês promovem eventos? Os centros espíritas apoiam vocês nesses eventos? Qual que é a maior dificuldade? Vamos falar, que a gente tem falando, mas vamos falar mais, né? Para que quem estiver nos ouvindo e que está interessado em mudar esse conceito ou essa atividade que é a mocidade espírita, né, para que ela se concretize como uma atividade importante para o centro e para a sociedade, né, possa ser ajudado nessa mudança, né? É interessante a gente falar realmente de literatura e estudo, né, na juventude, nesse sentido com relação aos eventos, porque os jovens realmente se reúnem para estudar finais de semana, tem a parte da confraternização do evento, mas a hora que você joga no cronograma do evento, você vê que o estudo sempre tem uma parte preponderante no evento. E realmente as casas espíritas, na grande maioria, apoiam essas atividades, interagem, incentivam o jovem a participar, né? Inclusive tem algumas atividades que acontecem nos centros espíritas, né? Então, aqui na capital mesmo, né, tem uma atividade que são as Semanas Jovens Espíritas. Então os jovens fazem a palestra durante a semana. Durante uma semana nos centros espíritas, em diversas casas espíritas diferentes, eles fazem essas atividades e tal. Então, tanto aqui na capital quanto no interior também isso já acontece. Em Bauru, Marília, a gente vê essa semana jovem acontecendo, né? Então, são atividades, além dos encontros, né, tradicionais, encontros de juventude, que acontecem em todo o estado de São Paulo, nas mais variadas épocas do ano. Então, a participação da Casa Espírita nesse processo é muito importante, né? Da USE, né, das USEs de modo geral, também isso favorece a ligação, né, o envolvimento entre a juventude e o órgão de unificação na região. Sim. Né, porque a hora que percebe que o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho de união dos espíritas, né, de envolvimento, de participação, de integração no trabalho. Então, isso é fundamental hoje para o movimento espírita. Eu acho que o jovem, além de trazer o estudo, trazer a facilidade que ele tem de lidar com a tecnologia, porque tem isso também, e facilita para nós que estamos lá no Centro Espírita, nós vamos aprender um pouco mais sobre todo esse progresso que chega e muitas vezes nós não sabemos como lidar com ele, né? E ao mesmo tempo o jovem traz alegria, nós precisamos ter alegria nos centros espíritas. Nós precisamos acabar com essa coisa de muita seriedade. Não é seriedade, é a coisa de ser sisudo, ser fechado, porque a doutrina é uma doutrina séria. Ela é séria, mas ela pode ser alegre. Sim. E os jovens trazem essa alegria. Fazem isso, né? Não fazem isso? Fala de um tema sério, mas trazendo alegria, trazendo o dia a dia, trazendo o modo deles verem a situação, interpretarem essas situações que acontecem no dia a dia. É um modo novo. Vocês estão trazendo coisa da espiritualidade, né, para nós. Então, acho que isso é muito importante. E também é importante perceber o respeito que a gente tem que ter com o pessoal que está antes da gente, né? Isso. Porque esses jovens há mais tempo foram jovens, trabalharam e conquistaram esse espaço hoje na direção das casas espíritas. Porém, esses também não podem esquecer que eles tiveram uma oportunidade, ou tiveram que esperar um tempo para conseguir essa oportunidade, mas que se tivessem tido, eu propriamente, né, tivesse conhecido a mocidade antes, né,
tiver essa oportunidade de conhecer antes, acho que teria feito muito mais, Muito teria mais. me transformado, melhorado muito mais do que eu sou hoje. Né? Isso acho que é importante a gente garantir esse espaço do jovem dentro do centro espírita. E perceber, né, que se o jovem é um problema, né, o lidar com o jovem e tudo mais e tal, é um problema. Tem também uma frase que eu gosto que fala assim, que a pouca idade é um problema que o tempo resolve. Pois é, Né? Agora, a falta de experiência, a falta de oportunidade, não. sim. Né? Então, se você não oportuniza, não valoriza o jovem hoje dentro da casa espírita, né, você vai ter um problema lá na frente. Né? E algumas coisas, alguns centros espíritas hoje já estão passando por essa situação. Né? Então, a juventude não está para substituir ninguém, como eu já coloquei. A gente está para trabalhar junto. Pois é, até porque Né? ninguém é insubstituível, certo? É cada um na sua característica, nas suas potencialidades, né? E é interessante. Agora, uma frase que você falou antes de nós começarmos o programa, também eu achei muito interessante. Eu acho que você não falou aqui conosco. Jovem não dá trabalho, jovem quer trabalho, né? Ele busca Ele trabalho. busca Né? trabalho. E é realmente, se a gente perceber, tiver isso em mente, perceber que... E qual o trabalho que o jovem quer? Você deu um exemplo da área de comunicação, né? Por conta de equipamentos, tecnologia e tal. Mas não é só isso. Sim. Tem jovem que não é afim a isso. Então, tem lugar que o jovem só pode ser evangelizador. Ele sai de evangelizando, passa para o evangelizador. Só isso. E às vezes o jovem não quer. Né? Ele não quer trabalhar com criança. Ele quer fazer palestra pública, ele quer trabalhar na biblioteca, ele quer participar da diretoria, da reunião mediúnica. Então, você oportunizar o espaço para o jovem agir na casa espírita como um todo. Né? Então, isso é uma coisa que a gente vai ver que realmente vai participar, porque não só numa área, mas em todas as áreas. E perguntar, olha, o que você quer fazer? Né? Qual atividade que te atrai mais? Você quer colaborar em quê? Isso. Então, se abrir para a participação do jovem, né? E, claro, orientar ele nesse sentido. Até porque nós vamos desencarnar e vamos voltar e vamos querer oportunidades, Pois não é isso? Então vamos dar agora, porque a vida vai te levando para isso, né? A vida te dá aquilo que você dá para ela, né? Ela te devolve o que você dá para ela. E se a gente Então, perceber hoje no movimento espírita, né, nós recentemente tivemos 2 presidentes da Federação Espírita Brasileira, né, os 2 paulistas, os últimos paulistas que vieram de um movimento de juventude. Então, muito Participaram dos encontros de mocidade que a gente participa hoje, né? O Nestor Mazotti e o César Perry. Então, a gente percebe isso, o quanto que é importante, o quanto que esses momentos, essas concentrações de juventude, acenderam nele essa paixão pelo movimento espírita e hoje os levaram, né, a esses postos de trabalho, né, dentro da seara espírita. João, muito bom. Agradecemos muito a sua participação. Eu acho que nós temos que conversar outras vezes, né? Mais, porque eu acho que nós precisamos estimular os jovens, né? A ajudarem mesmo a todos nós nessa transformação do mundo, porque nós estamos nessa fase, né? E vocês podem nos auxiliar muito. Agradecemos muito a sua participação. É um prazer ter jovens aqui conosco. Agradeço também, Isilda, agradeço o pessoal da produção. E aproveito para fazer um convite, né, para quem ainda não conhece o trabalho de mocidade, que procure os encontros de juventude organizados pelo Departamento de Mocidade da USE, do Estado de São Paulo, né, e se envolva nessas atividades, nos trabalhos e venha compor com a gente, trazer para a gente essa participação, né, e se envolver e perceber o quanto que é gostoso, o quanto que é gratificante participar dessa atividade. Muito bom. E se você quiser nos enviar uma sugestão, escreva para nós, repensar@tvmundomaior.com.br. E se você quiser assistir a outros programas, acesse youtube.com/tvmundomaior ou ainda facebook.com/tvmundomaior. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Eu aguardo você. Até lá.